eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui na frente, em nome de Jesus, colocar a tua oferta aqui, em nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Prosperar e cingiu de riquezas, me escolheu, me fez filho seu para herdar suas promessas, removeu a tristeza, removeu toda a ruína, ele mudou minha sorte, transformou meu lar. Gente, pastor Ângelo, por favor. Quem conhece o pastor Ângelo aqui, diga glória a Deus. Um homem mais conhecido que pastor Ângelo, nosso amigo aqui também, graças a Deus, e um homem de Deus. Um homem que está há quantos anos lá com o pastor Bahia? Pastor? Uns 18 mais ou menos. Nossa, 18 anos. 18 anos com o pastor Bahia. Um dia eu fiz uma pergunta para ele. Isso aqui eu vou te pegar de surpresa. Isso aqui é para ter um ensinamento para os obreiros. Eu fiz uma pergunta para ele aqui. Ele também compõe a diretoria da Associação de Pastores aqui da cidade. Ele é o vice-presidente. E eu fiz uma pergunta para ele. Falei, pastor, nesse tempo todo que o senhor esteve com o pastor Bahia, o senhor nunca teve desejo de pastorear a igreja no lugar do pastor Bahia? Não sei se você lembra essa pergunta que eu fiz contigo. Aí você falou bem assim, pastor Luiz, não. Porque tudo tem o seu tempo. Se eu quisesse ter algum desejo de pastorear no lugar do pastor Bahia, não seria o meu tempo. Então tudo tem o seu tempo. Então o tempo é dele e eu estou ali para ajudá-lo. E um dia eu perguntei para o próprio pastor Bahia. Falei, pastor Bahia, sobre o pastor Ângelo. Ele falou, rapaz, homem de Deus. Nesses anos todo que esse você não estava, o senhor não estava aqui na reunião, esses anos todo que ele está comigo, nunca me deu nenhum problema. Passamos por poucas e boas e ele sempre ali do meu lado. Olha, aquele ali debaixo d'água ali eu tenho confiança. Um pastor, tantos anos está junto com ele, estando como pastor auxiliar, meu irmão, é de tirar o chapéu, é de dar aula, eu falei para ele, é de chamar todos os pastores, auxiliares, diáconos, presbíteros, missionários, e dar uma aula de como estar em uma posição que Deus te colocou, até o momento que Deus te coloca você em outra posição, o tempo. Então, gente, é um exemplo. Já tinha tempo que eu estava querendo trazer o pastor Ângelo aqui, pelo exemplo, pelo caráter, pela forma, pela simplicidade, já vi ele pregando nos nossos próprios cultos da unidade da Associação de Pastores. Então, já tinha tempo, já que eu estava querendo trazer ele aqui, queria trazer ele nessa oportunidade. E hoje Deus preparou essa noite para a gente estar. Degusta tudo, gente. Pegue a palavra ao seu coração, leve nessa noite, porque a maior profecia, o maior poder da igreja é a palavra. E vocês têm certeza que nessa noite vocês serão alimentados nessa noite. Amém, gente? Pai, nós entregamos a vida do pastor Ângelo, a qual já se encontra em tuas mãos. Entregamos a vida da família, esposos, filhos. Meu Deus, o seu ministério, juntamente ali com o pastor Bahia, na Igreja Batista Nova Jerusalém, que tem contribuído, Pai, para o evangelismo desta cidade. E nós te glorificamos, meu Deus. Meu Deus, me sinto alegre, Pai, de estar com este homem aqui nesta noite, neste altar, para transmitir uma palavra a este povo. Nós que estamos tão carentes, sedentos desta palavra, dessa direção, deste ano de 2023, ao qual o Senhor nos deu com o ano do Espírito Santo. Muito obrigado. Usa o teu filho poderosamente, Pai, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Som. A graça e a paz, amados. Da próxima vez você me avisa quando for falar esses negócios todos, tá?
Só fazer uma correção aqui, queridos. É erro da minha parte mesmo. São 14 anos com o pastor Bahia e 2 anos com o finado pastor Auriel. 2 ou 3 anos. Então vai dar uns 17 anos, né? Alguma coisa assim. Começar a beber na água, né? Porque glória a Deus. As coisas são bem sugestivas, e quando o pastor me falou para poder estar vindo, eu perguntei a ele sobre o tema, né? E ele foi contando muitas coisas, e no final do conto você já respondeu a minha pergunta. Já tá bom. Eu já sei o que está acontecendo no sentido de que o coração dele deseja. Mas sem delongas, né? Porque o tema é muito sugestivo. Até que horas, pastor? O tema é longo. Eu gosto de trabalhar com temas porque isso representa do que Deus está falando, ou o que Deus falou ao coração do pastor, e o que ele deseja para a igreja enquanto esse ano, enquanto crescimento, enquanto visão. Então isso é importante. E quando nós temos um tema tão grande quanto esse, o ano do Espírito Santo, a gente precisa recordar algumas coisas e ser bem incisivo em determinadas situações. O texto básico é Gálatas capítulo 5, verso 22. Você pode abrir sua Bíblia aí, por favor. Gálatas 5, verso 22. E para podermos falar do Espírito Santo, nós vamos entender que ele apresenta-se como tem frutos do Espírito Santo. Então vamos começar algumas coisas para que nós possamos nos entender enquanto base primeiramente, para depois nós passarmos para alguns passos. Com certeza nós não iremos exaurir esse tema, porque ele é muito longo, mas nós vamos começar a nos entender sobre esse tão maravilhoso tema, o ano do Espírito Santo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo tem 2 funções básicas determinadas pelo Senhor. A primeira função básica do Espírito Santo, ele é consolador. Eis que não vos deixarei órfãos, mas permitirei ou deixarei o meu Espírito para vos consolar. Então, a primeira função básica do Espírito Santo, ele é consolador. A segunda função básica do Espírito Santo, que ele é aquele que prepara a noiva para encontrar com o Senhor teu Deus. Então, se ele é aquele que prepara e é o mesmo que consola, Apocalipse capítulo 22 vai falar que assim como a noiva está endereçada, ataviada, ou arrumada, ou preparada, adornada, tudo isso são características que a igreja, a noiva de Cristo, sob a tutela do Espírito Santo, se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Ataviada, direcionada, adornada, enfeitada. E aí nós precisamos entender um pouco, já que Deus, o próprio Cristo, não se importa com beleza física. Se o Senhor não se importa com beleza física, então por que todos esses adereços para a sua noiva? Se a própria palavra de Deus diz que a beleza de Cristo, ou a formosura dele, era como se fosse uma raiz de terra seca. Para nós aqui, Cristo era um camarada horrível,
feio. Parece que ele entrou na fila da feiura e ali ficou. É isso que a Bíblia está dizendo. Que ele era tão feio para que ninguém, quando o olhasse, o desejasse. Quem ia a Cristo, ia não era pela sua beleza, porque não tinha. Ia porque tinha algo a mais. Porque, digamos assim, se nós viéssemos a ver Cristo hoje, você corria da aparência dele. É o que Cristo, é o que a palavra de Deus diz em Isaías. Ele não tinha beleza nem formosura para que ninguém o desejasse. Então, o primeiro passo para que a gente possa se entender, o Espírito Santo, ele é consolador. O segundo, ele é aquele que prepara a noiva, aquele que vai, como nos nossos dias, toda mulher, toda noiva, ela é bem adereçada, é bem arrumada, vai para o salão de beleza e prepara e faz a unha, cabelo, vestido. Então tem todo um adorno, toda uma preparação. É o que o Espírito Santo faz com a igreja. E para que a gente possa caminhar, Gálatas capítulo 5, verso 22, vai nos dizer, como está escrito, como está aberto ali, né? Vamos ler por aqui mesmo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observe que nesse texto não diz nada a respeito de manifestação de poder. Não estou aqui, não vou pregar contra a manifestação de poder, nada disso. Somos a favor, cremos, gosto, e só que cada macaco no seu galho. O Espírito Santo, como é que eu descubro que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Quando você apresenta os frutos dele. Não tem como eu ficar cheio do poder de Deus, pensar que eu tenho Deus, imaginar que eu tenho cheio do Espírito Santo e não manifestar os frutos do Espírito Santo. Toda a Bíblia está cheia de simbologias a respeito de árvores. No Evangelho de Mateus, vai nos falar a respeito da parábola do semeador. Ali é a semente, ele começa a semear. Depois, ele nos fala a respeito do agricultor em João, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, a semente cresceu, se tornou videira, e depois, quando chega em Gálatas capítulo 5, fala que ele é o fruto. Em Apocalipse do capítulo 22, também vai dizer que a árvore das folhas, e as folhas dessa árvore vai servir para remédio para as nações. Eu estou começando a fazendo esse pano de fundo para que você me entenda. E por que nós estamos falando sobre todas essas coisas? Para que nós possamos adentrar em Gálatas capítulo 5, verso 22, sem problema. Que diz o seguinte: amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, 2 Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, não existe um texto melhor que fale sobre o amor do que Coríntios capítulo 13. E nós, para entendermos o que é o Espírito Santo, o ano do Espírito Santo, nós temos que entender essas duas coisas. Primeiro, nós precisamos apresentar
frutos do Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo, que está ali em Gálatas capítulo 5, verso 22, é amor. E o interessante, que eu não vou entrar em Coríntios, porque o tempo não vai dar, mas observe a partir de agora. Primeira coisa, o sol não brilha para você mesmo, não brilha para ele próprio, ele brilha para os outros. O rio não bebe da sua própria água, o rio passa e deixa a água para os outros. As árvores frutíferas não comem do seu próprio fruto. Ela produz um fruto e dá para os. Quando a palavra de Deus me fala a respeito de fruto, Ele não está falando que é para mim. Ele está falando que eu tenho que produzir para o outro. Me entende isso? Eu preciso produzir amor, não é para você. Primeiro que a palavra de Deus nunca, não existe isso. A palavra de Deus não diz que você tem que me amar. Não existe isso. A palavra de Deus nos diz que eu tenho que amar o outro. Não tem que as pessoas têm que me amar. Não existe isso. Mas tem uma obrigação de mim para com o outro. E assim sucessivamente. Então, quando eu fico naquela posição egoísta que os outros têm que me amar, eu já estou errado. É eu que tenho que amar o outro. Porque sou eu que tenho que produzir amor para o outro. Eu tenho que produzir paz para o outro. Eu tenho que produzir alegria para o outro. Porque é fruto. É fruto. Vamos lembrar muito bem o que é um fruto. O fruto é resultado de um esforço constante. Isso é um fruto. Quando nós temos aqui, nós somos uma cidade pequena no interior e todos nós conhecemos lavoura. Nem que seja uma abóbora, você conhece. Alguém pega uma semente, joga até no fundo do quintal, daí a pouco, dentro de algum tempo, vai nascer alguma abóbora, vai nascer alguma coisa. Mas quando se fala de uma lavoura, uma pessoa, o lavrador, né, o agricultor, ele pega a semente, joga na terra e vai para casa, não é isso? O plantador de café, por exemplo, ele pega a semente, joga para casa, vai dormir e tal, passa 1 mês, 2, nunca mais vai lá no campo, e quando volta ele já vai colher o fruto, é assim? Não é, nós sabemos que não é. O lavrador, ele vai, lança a semente na terra, ele vai outra vez e tantas outras vezes for necessário para cuidar, para zelar, para tirar o mato, para poder regar, para poder ver. Ou seja, é um esforço constante que ele tem. Então o fruto é um esforço constante, meu e seu. Fruto é o resultado do seu esforço. É o resultado da sua dedicação, da sua permanência na palavra de Deus. Ou seja, não existe esse negócio que você vai dormir hoje, amanhã estou amando. Não existe isso. É resultado de esforços. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa básica. Todos nós, sem exceção, como eu de vez em quando digo na igreja, de mamando a caducando, nós somos maus. Independente de qualquer coisa, nós somos maus. Nós nos esforçamos para sermos bons. Porque na verdade já somos maus. Não é que você vai querer ser mau, você já é. Eu já sou, nós já somos maus. E quando nós falamos de fruto do Espírito Santo, é um esforço meu e seu
constante, para nós obtermos aqueles frutos. E quando eu começo a produzir, não é para mim, é para o outro. Eu tenho que apresentar paciência para quem? Para quando o sujeito for pisar no meu calo, eu ter paciência em Deus, paz, para apresentar para o outro. Eu tenho que ter longanimidade, ou seja, ser longânimo, não me irar com fulano. Ser longânimo. Com quem? Com o outro. Percebe que todas essas coisas que está ali, bondade com quem? Com o outro. Porque naturalmente somos maus. Se eu não exercitar a minha bondade, quando chegar o momento que eu precise apresentar bondade, eu vou ter? Não, hein? Eu preciso ser exercitado na bondade. Eu preciso ser exercitado no amor. Eu preciso ser exercitado nos frutos do Espírito Santo, para que assim as pessoas possam ver em mim que eu tenho o Espírito Santo. Não é pelo meu sapatear, pelo meu linguajar, não é pelo meu muito alvoroço que eu vou apresentar o fruto. É pela minha transformação diária de esforços. Percebe isso? Não estou dizendo que a manifestação de poder é ruim. Não estou dizendo nada disso. Ela é boa, necessária e precisa. Só que ela sozinha não transforma o seu caráter. Ela sozinha não transforma as suas atitudes. Ela sozinha não vai transformar a sua bondade. É isso que nós estamos observando dentro daquilo que a palavra de Deus nos informa. Lembre-se que, sabe aquele ditado que a gente fala costumeiramente, que o fruto não cai longe da árvore? Quem já falou isso? E é uma grande verdade. E quando nós falamos isso, nós estamos falando também de nós mesmos. Já que o fruto é o resultado do meu esforço. Observe bem isso. Já que o fruto é resultado do meu esforço. E quando chega o momento de eu apresentar o esforço, apresentar esse fruto, em casa, no trabalho, onde quer que seja, me encontrei em uma situação apertada e eu preciso apresentar o fruto do Espírito Santo, qualquer um deles. Digamos que esse fruto, ele não, como nós dizemos, ele não cai longe da árvore. E alguém me chateou e o outro viu esse chateamento, esse constrangimento. E graças a Deus, você, eu ou quem quer que seja, apresentou o fruto de Deus, o fruto do Espírito Santo na hora certa. Só que alguém foi lá o seu fruto, foi comprovar o seu fruto. Alguém passa, olha, como nós vemos aqui, como por exemplo é tempo de manga, né? A gente olha, passa assim, pega aquela manga, aquele fruto, observa, rapaz, está bom, hein? Leva para casa, come, se degusta, fica satisfeito. Isso acontece quando você dá um bom exemplo. É o fruto que você deixou cair. É o fruto que alguém olha para você, que você não sabe, que você não viu, mas pelo seu comportamento, pela sua atitude, alguém olhou, rapaz, eu quero ser como esse aí, o pastor Luiz. Ele não sabe, ele não viu, ele simplesmente fez o que era normal, porque ele está apresentando fruto. E quando você apresenta fruto, você não faz esforço. Você apresenta, a árvore não fica aí sofrendo porque vai deixar um fruto.
ela simplesmente solta, deixa cair. E vamos nós lá e pega aquele fruto, gosta, transforma, se alimenta, se sacia, e aquele fruto vai preencher, transformar, mudar muitos outros. Mas, como nós dissemos, o fruto não cai longe da árvore. A pessoa tinha que estar perto de você para ver o seu fruto, para colher de você o seu fruto, para colher de você a sua palavra, para colher de você as suas ações, para colher de você as suas respostas, o seu posicionamento. Você pode até não gostar, mas todos te observam. E Deus precisa de bons exemplos para que possam apresentar para aqueles que te veem, para aqueles que te ouvem, os seus frutos. Lembre-se que o fruto não cai longe da árvore e que você vai apresentar os seus frutos. Mas existem alguns momentos que nós apresentamos uns frutos ruins. Eu já apresentei, você também. Aquele fruto de fim de feira. Sabe como é que é? A gente conhece o fim de feira aqui. Chega lá, tem um bocado de fruto amassado, né? Que eles já reviraram, já pegaram. E o sujeito até vende esse mais barato, né, para você, que ele quer se livrar daquele fruto ruim, mais ou menos, não serve. E às vezes nós estamos na igreja oferecendo um fruto de fim de feira para aquele que está do nosso lado. Um fruto que não serve. Um fruto que Deus olha assim. Rapaz, é só Jesus na causa, porque esse fruto tá ruim. Mas é o que tem, né? A gente às vezes oferece para a nossa igreja. Às vezes a gente oferece um fruto ruim para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os colegas do trabalho. Às vezes a gente está oferecendo um fruto de fim de feira e quer que Deus abra o céu, Senhor, com um fruto de fim de feira. Está entendendo? Mas é o Espírito Santo que é o nosso Consolador. É o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis intercede por mim e por você. Porque em muitas situações nós estamos oferecendo um fruto de fim de feira para Deus e Deus olha, caboclo. Se não fosse o Espírito Santo que está intercedendo por você, se não fosse o sangue da cruz que está sobre você, eu não queria nem passar perto desse fruto que você está oferecendo aí. Entende, queridos? O que nós temos que apresentar para o Senhor são frutos do Espírito Santo. E quando nós lembramos dessas coisas, e cada item daquele, cada tríade, cada o primeiro, amor, gozo e paz, tem uma ligação direta com outras coisas. Vamos, dentro dessas questões que a palavra de Deus nos traz como exemplos, como simbologia de árvore, nós temos a semente, a árvore e o fruto. E nós vamos ter também as folhas, que lá em Apocalipse vai falar que é para a cura das nações. E se nós formos ler um pouquinho mais de atenção, nós vamos observar que essas folhas são palavras.
Aí nós vamos entrar em mais uma sequência muito longa, que é chamada de Lashon Hará, palavra de maledicência. Ou seja, nós que falamos muito e falamos muita besteira com os nossos filhos, com as nossas autoridades, com aqueles que lá na empresa eu trabalho. Eu sou almoxarife na empresa chamada Tubo Mills e tem um momento de DDS. Semana passada me deram a oportunidade e aí eu usei Isaías 46. Deus é nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. O texto, ele me fez lembrar desse pequeno... Eu estou só abrindo um parênteses aqui, queridos, dentro dessa questão, porque ela vai incluir essa situação do Lashon Hará. Lashon Hará, esse é o termo hebraico para a palavra de maledicência, que está escrito lá em Tiago. E eu falei nessa oportunidade lá na empresa que Deus é o socorro bem presente, como está bem escrito, mas só que nós buscamos socorro com amigos, com um desconhecido, mas você nunca vai buscar um socorro com o inimigo. Você nunca vai pedir o seu inimigo para te socorrer. Então eu falei lá para os colegas da empresa que eles buscassem ser amigos de Deus, para que quando chegasse o momento, Deus pudesse ser para eles um socorro bem presente na angústia. A grande questão é que, em muitas ocasiões, os colegas maldizem a empresa que paga o seu salário, que leva o dinheiro para dentro de casa, e ele leva a comida que ele amaldiçoou com o dinheiro, para ele comer com a família. Percebe? Aí como essas pessoas vão prosperar, como essas pessoas vão buscar a amizade de Deus, que a boca deles falam, essa empresa, depois recebe o dinheiro da empresa, leva para sua casa, compra a comida com o dinheiro que a empresa deu, que ele amaldiçoou com sua boca. Percebe que as coisas só vai multiplicando para aquilo que é mal, aquilo que é ruim. E já que as nossas palavras são como folhas, e a Bíblia diz que e essas folhas é para curar, é para sarar as nações. Aí entra uma grande questão: como os nossos frutos, assim também são as nossas palavras. Elas precisam ser para cura e não para maldição. O nosso fruto precisa ser agradável, aprazível. E a nossa palavra, que seja uma palavra que levanta e não que derruba. Que seja uma palavra que edifica e não que destrói. Que seja uma palavra que construa pontes e não levante paredes. Que seja uma palavra que traga amor e não levante nem suscite ódio ou ira. Entende isso, amados? E é em cima dessas questões que nós vamos perceber que o Espírito Santo está construindo em nós os frutos. É nessa permanência que nós iremos apresentar para o Senhor os frutos do Espírito Santo. E Ele vai nos consolando, Ele vai nos preparando, nos adornando, nos trazendo os adornos, brilho diante do Senhor. Sermos alguém importante diante de Deus não é aquele que prega muito.
ser alguém importante diante de Deus, é aquele que está adornado pelo Espírito Santo. E esse adorno, frutos do Espírito. Aleluia. Tem alguém aí? Aleluia. Vou pegar apenas um item mais curto do... Coloca lá, querido, por favor. Gálatas 5:22. Esse é um tema muito extenso. Vou pegar apenas um item desse texto. Longanimidade, mansidão, temperança, humildade. Aleluia. Pega apenas um item que está escrito em alguns textos, vai dizer domínio próprio. Está no item 23, Gálatas 5:23. Contra essas coisas não há lei. No 22, fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, na minha Bíblia, ele vai dizer mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou pegar apenas esse item para nós não nos delongarmos muito, porque o primeiro item lá, chamado amor, é muito extenso. Ah, mas vai dar 9 horas ainda. Pensei que já era meia-noite. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Mas não pede Gálatas, capítulo 5, verso 22, que nós iremos adentrar um pouquinho mais nele. É só para você ter noção do que essa questão do Espírito Santo e seus frutos. 2 Pedro, no capítulo 1, e a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e a perseverança piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. E o que é domínio próprio? Domínio próprio é você ser dono de si mesmo. Domínio próprio é você ser dono de você quando você está com raiva. Domínio próprio é você ser dono de si mesmo quando você está sofrendo um constrangimento. Domínio próprio é você ser dono de você mesmo, mesmo com circunstâncias ruins, adversas, fora do seu controle, fora da sua posição. Domínio próprio é você ter controle de si mesmo, ser dono de si. Porque em muitas situações, em muitas circunstâncias, a circunstância vem, se levanta contra você, e se você não for dono de si mesmo, o diabo vai ser dono de você. Entende isso? Então nós precisamos ter domínio próprio. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é uma melzinha na chupeta, porque nunca foi e nunca será. Mas
nós precisamos ter domínio de nossas emoções. Existem 2 momentos na sua vida que você não pode tomar decisões. Quando você está muito alegre, você não deve tomar decisão nenhuma. E quando você está muito triste ou com raiva, não tome decisão nenhuma que vai reverberar, ou que pode mudar a sua vida. Não tome decisões importantes nesses 2 momentos. Nem quando você está muito alegre, porque você vai fazer besteira, sua alegria é tão, digamos que você ganhou na Mega Sena, você vai querer dar dinheiro para todo mundo, né? Vai dar 1.000 para mim, 2.000, 1 milhão e tal, e vai fazer besteira. E nem quando você está com muita raiva, muito ódio. Não pegue o seu filho para bater com ódio. Vai dar ruim. Não vai dar coisa que presta. Não tome decisões importantes nesses 2 momentos. Tenha domínio próprio. Seja dono de você mesmo. E é o que a Bíblia mais nos... Irmãos, se nós formos observar lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, antes disso, Deus chama o cidadão chamado Caim e fala com ele: o que é isso, rapaz, está acontecendo aí com você? Olha, só porque eu não aceitei a sua oferta e aceitei a do seu irmão, olha que o pecado já está na porta, viu? Toma cuidado. Se você não se dominar, está escrito desse jeito, se você não se dominar, se você não for dono de si mesmo, o pecado vai dominar você. E o que ele faz? Não, vou fazer do meu jeito, eu que mando em mim, eu sou o cara, aquele fulano vai saber. Aí o domínio próprio foi para as cucuia e o diabo tomou conta. Se você não dominar você mesmo, se você não for dono de si mesmo, o diabo vai ser o seu dono. E é por isso que a Bíblia está me ensinando, buscando, pedindo que o Espírito Santo trabalhe em mim, crie em mim oportunidades para que eu possa ser dono de mim mesmo, para que eu não venha, através das minhas emoções, ser escravo das minhas emoções. Não podemos permitir que as nossas emoções sejam fortes o suficiente para tomar decisões. Não deixe as suas emoções tomar decisões por você. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quem é que tem que transformar? Eu. Transformai quem vos, eu que tenho que me transformar, para que podeis conhecer. Depois que você se transforma, depois que você se apresenta diante de Deus com os frutos do Espírito Santo, depois que você começa a tomar domínio da sua vida, aí então você vai poder conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto você não se domina, enquanto você não é dono de si mesmo, você não vai poder conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus não quer um soldadinho de chumbo. Porque se Deus quisesse, Ele já tinha feito, queridos. Deus está nos preparando, nos dando oportunidade de nós sermos semelhante a Cristo. As provas, as lutas, as dificuldades, os constrangimentos, as dificuldades da vida, não é para nos, porque Deus quer nos matar, ai, eu estou sofrendo. Não, é para nos aperfeiçoar em Cristo.
é para mudança de postura, é para mudança de caráter, é para mudança dessas questões onde nós às vezes permitimos que as nossas emoções tomem conta de nós. Para isso, o Espírito Santo tem que trabalhar o ano inteiro, 2 anos, 3 anos. Domar aquele cidadão raivoso, cheio de suas vontades, para se curvar agora e pedir: Deus, me mostra o caminho. Não é fácil. Para aquele cidadão que agora precisa se curvar diante de Deus e pedir: Deus, quebra meu orgulho, porque eu sou tempestivo. Ele precisa agora tomar consciência. Ele precisa agora ir para o secreto, falar com o Senhor. E entenda que quando Deus não nos dá resposta, é porque nós precisamos ser frustrados por Deus. Sabe que uma das coisas que mais incomoda a gente é porque você não sabe para onde vai, nem para onde veio, e você quer a resposta de Deus, Deus não dá a resposta, Deus fica no silêncio, e você fica naquela agonia e tal. Eu quero saber, eu quero. E Deus, menino birrento, eu não vou te responder. E não vai mesmo. Vamos lembrar um pouco quando Israel sai do Egito. Deus dava o maná para o mês inteiro, não era isso? Era assim que Deus dava o maná? Ou era uma porção para cada dia? Entende? Você vai só receber aquilo que você precisa para cada dia. A mesma água que nos sacia, que é boa, que é agradável para a gente, também nos mata. Água demais nos mata. Comida demais nos mata. Mas se for uma porção para cada dia, nos alimenta, nos fortalece e nos faz crescer. Deus não quer nos matar. Ele vai deixar para nós uma porção para cada dia. Não peça para o Senhor te revelar o amanhã. Ele já falou que o amanhã não te pertence, mas é uma porção para cada dia. Entenda isso. Domine-se. Que horas? 9. Só mais um pouquinho. A questão do domínio próprio, ele é tão... Eu vou fechar para ficar só nessa. A questão do domínio próprio, nós precisamos dar continuidade, e é um exercício ao qual você vai aprendendo. Porque Deus, Ele não quer nos matar. Ele vai nos dar não apenas o exercício para cada dia, mas também o alimento para cada dia. Para isso, eu preciso desse exercício. Estar disposto a exercitar. Estar disposto a aprender. Irmãos, todo pastor, aquele que é realmente de fato pastor, ele passa pela fornalha da aflição, como diz Jeremias. Jeremias diz que o pastor, que ele prova os seus na fornalha da aflição, para saber o que é que tem dentro. Porque o fogo purifica. E as dificuldades da vida é para retirar o nosso orgulho, o nosso ser tempestivo, o nosso ser que eu sou, eu faço, eu posso. E isso vai sendo quebrado dia após dia, batalha após batalha.
Às vezes nós perdemos, às vezes nós perdemos, e às vezes nós perdemos, e às vezes nós ganhamos um pouquinho. E não é que você ganha tudo, que você não vai ganhar. E nem seu filho vai ter tudo, porque não vai ter. Mas a nossa persistência em amar o Senhor, a nossa persistência em permanecer no Espírito Santo, vai nos moldando nos frutos do Espírito Santo de Deus. E esse é o objetivo. Nos tornarmos melhores através do Espírito Santo de Deus. Nos tornarmos verdadeiramente endereçados, adornados. Porque o Espírito Santo sabe exatamente como o noivo gosta. Ele vai preparar a noiva como o noivo gosta. Do jeito do noivo e para o noivo, porque dele para ele são todas as coisas. Fique de pé, queridos, por favor. Aí eu tenho que lembrar dessa mesma palavra, tem que ser uma porção para cada dia, né? Senão você não deixa eu voltar aqui outra vez. Aleluia. Santo Deus e amado Pai, eu agradeço a oportunidade ao Senhor, porque aqui está a Tua igreja santa e adornada, para que o Espírito Santo possa nos conduzir em toda boa obra, e que o Espírito Santo retire de nós os nossos excessos, e nos dê aquilo que nos falta, e que o Espírito Santo, ó Pai Santo, nos direcione em toda boa obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a bênção do Senhor esteja sobre essa igreja, sobre a sua direção, sobre a sua guarda, e que o Espírito Santo nos conduza, e que o Espírito Santo revele a uma porção para cada dia em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.